Estamos aqui hoje no Forjando Riquezas com um convidado muito especial, né, que é o Luiz. O Luiz é proprietário da clínica Giamoto, onde ele trabalha, né, todo o estereótipo, a autoestima. Vou falar um pouquinho mais profundo. Você trabalha com a alma das pessoas, é isso? Exato. Hoje o brand pessoal, né, a imagem fala muito acerca da pessoa. Eu costumo dizer que a atitude nossa determina a nossa altitude. Então, a forma com que nós nos vestimos, cuidamos de si, determina a altitude que nós vamos voar. Então, acho que as pessoas estão muito mais preocupadas, de fato, com a apresentação. Perfeito, muito bom. E tem muitas pessoas que não evoluem porque elas têm um problema de não se aceitarem com alguma parte do corpo, né? Sim. Muitas são nariz, outras os seios, né? E acabam se resumindo naquilo, né? Muitas vezes nem é perceptível para as outras pessoas, mas o que as outras pessoas pensam é o que menos importa, né? Exato. Quando a pessoa, depende muito de como ela se olha, né? Eu entendo assim. Então, às vezes a gente pega alguns pacientes lá que, meu marido não está gostando de mim é por conta da minha apresentação. Então, eles atribuem tudo à questão estética. Eu sou patologista, mas eu atribuo que a estética também é uma doença, né? É algo que deve ser tratado. Porque quando a pessoa está bem consigo, Henrique, ela está bem com todo mundo. Mas quando o indivíduo não está bem consigo, ele não vai bem com nada, né? Então, e a pessoa acaba atribuindo a questão de apresentação, de fato. Perfeito. Olha só. Mas, Luiz, você começou a me contar algumas coisas e eu disse para você, não quero saber isso na frente das câmeras, né? É verdade. Porque aqui a gente é muito autêntico e quer fazer algo bem despojado e bem tranquilo. Então agora eu quero saber, aquela hora eu não queria, mas agora eu quero. Vamos lá, né? Então. Mas eu sei que você tem outros atributos também, você já fez outras coisas e apesar de hoje você ter um projeto muito grandioso, ser uma pessoa muito respeitada, sua clínica é muito conhecida, né? Mas você tem um histórico interessante, né? Fala para nós um pouquinho disso. Vamos lá. Eu já fui gestor de grandes hospitais, né? Pelo menos 10 grandes hospitais aqui em São Paulo. Um deles é o HMB, que fica aqui em Barueri, o Hospital Francisco Moran. Tive a oportunidade de reativar o resgate aeromédico, que é muito importante, né? Então, da Zona Oeste é o maior hospital da Zona Oeste. Um hospital que atende média e alta complexidade. Mas eu gosto, Henrique, da questão do trato com o paciente. Eu gosto muito de ficar atrás dos bastidores ali, trabalhando mais a parte administrativa, sabe? Eu gosto de ver a coisa acontecer, eu gosto de ver o projeto sair do papel, de realizar. E é muito ruim quando o indivíduo, ele, enquanto superintendente, presidente, fica ali na sala dele e não tem essa percepção, né? Então, mesmo como superintendente, eu ia lá entender a dor do meu paciente, o problema dele. E eu não mudei nada, eu continuo mesmo. Muitas vezes eu gosto de ter esse contato direto com a pessoa e entender qual que é o problema, ou a dor, ou a queixa dela. Não é à toa que você é patologista, né? Exato. Porque o patologista de raiz é isso, Exatamente né? isso, saber o fator determinante da doença. Perfeito, muito legal. E você também é uma pessoa muito empreendedora, né? Então, eu vejo assim que as pessoas podem estar se perguntando agora, né? Mas Forjando Riquezas, o patologista que administrou o hospital, tem uma clínica de estética hoje, né? Onde que entra o médico como Forjando Riquezas, né? E eu estava conversando, né, e estava me dando conta que a riqueza, ela é um estado de espírito, né? É a forma com que a gente se enxerga, é a forma com que a gente pensa sobre a gente e sobre aquilo que a gente vê sobre a gente. Então, hoje, se você não tem uma aceitação, o passo para a riqueza ele fica muito mais comprido, porque você não se arrisca tanto, você se intimida, né? Então, assim, aí que entra a riqueza, porque às vezes as pessoas querem a receita do bolo no sentido de dizer qual é o segredo do sucesso. E, na realidade, o segredo do sucesso não é um conjunto de coisas que, nesse conjunto de coisas, tem um grande resultado. Eu costumo dizer que o avião não cai por apenas um problema. São várias situações que juntas faz com que o avião caia, que o avião seja derrubado, né? E eu acredito que as doenças também é um cruzamento de situações, né, a nível celular, a nível quântico, que faz com que as doenças elas sejam
criadas, ou não vou dizer criadas, eu acredito que tudo já existe, mas elas vêm à tona, elas emergem, elas se manifestam. É isso, o meu pensamento é torto em relação a isso. Não, tá certo. Eu acredito que tudo tá no... Meu filho de 13 anos disse que tá no mindset, né? Então, assim, de fato, tá tudo ali. O que eu penso logo acontece, né? Então, a lei da atração. E muitas vezes a pessoa fala, eu tô doente, eu tenho essa doença. Isso acaba acarretando um grave problema. Um dia, 2 ou 3 amigos brincaram com um amigo no trabalho e falou, olha, assim que esse amigo desembarcar do ônibus, a gente vai dizer que ele tá mal, que ele tá apático, que ele tá dispineico, né? Então, logo que esse amigo desceu do ônibus, falou, cara, o que aconteceu com você? Eu vou usar o nome Henrique. Henrique, o que aconteceu com você? Daí o Henrique, não, eu tô bem, não tem nada não, você tá esquisito, você tá pálido e tal, né? Chegando no segundo amigo já ali combinado, o amigo falou, cara, você tá passando mal? Você não quer sentar? Senta aqui, eu acho que você vai desmaiar. E daí o terceiro falou, eu realmente estou passando muito mal, chama o resgate que eu não estou conseguindo ficar em pé. Né? Então, ou seja, quando as pessoas ficam de fato acreditando aquilo que ela pode ter, de fato acontece. E ao contrário também é verdade. Quando a pessoa diz, olha, eu vou ser, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou empreender, como diz aqui no Forjando Riqueza, eu vou conquistar, eu vou alargar as estacas, eu vou contratar. E de fato isso acontece. De novo, está aqui. Basta a pessoa querer ter atitude, como eu falei inicialmente, a sua atitude determina a altitude. Então, muitas vezes as pessoas querem querem possuir, mas não se atrevem, não arriscam. Então, eu acredito muito em 2 questões. Conexões, com quem nós nos relacionamos, diz muito a nosso respeito. É a questão da lei da atração, que pensamos, né? Então, pensamento e ação. Não é só pensamento. Temos que agir também. Perfeito. E se nós formos partir para a parte bíblica, as palavras têm poder, né? Porque biblicamente tudo foi feito com palavras, né? E logicamente, né, fluidos, enfim, mas saiu, né? Então muitas vezes a gente fala as coisas e diz, estou brincando, né? E na realidade brincadeira não existe. Teve um casamento agora, você viu que a moça, o juiz de paz falou assim, olha, você aceita? Ela falou, não, opa, estou brincando. O casamento foi anulado. O tamanho do poder da palavra. E ele disse, você vai ter que marcar outra data. E ela não acreditava, né? É verdade. Não, mas eu tô brincando, né? É isso aí. Diga pro universo, você tá brincando. Não dá. Depois que você proferiu uma flecha que foi lançada, é uma bala que foi disparada, então não tem como voltar atrás. Perfeito. Deixa eu falar um pouquinho sobre o lado médico. Eu falo isso porque meu filho também é médico, Leonardo, e sempre quando acredito que a grande maioria das pessoas que se preparam para fazer o vestibular de medicina, logicamente que tem a missão, tem né, o propósito de vida, né, mas também tem aquela situação que pensa assim, é uma profissão rentável, uma profissão que ela vai disponibilizar um acesso a recursos se tiver a tal da ação que você falou antes. Né? Isso aí. E agora que ele se formou, está trabalhando e tal, a gente vê que as coisas não são bem assim. E uma coisa que eu percebo, que até eu gostaria de conversar contigo para que você ajudasse aí, né, esse povo, principalmente, né, os profissionais da saúde, os médicos, enfim, que estão nos assistindo, é o seguinte: eu fico vendo que o médico é uma presa muito fácil do sistema financeiro mundial. Por que o médico é uma presa muito fácil e uma presa muito interessante? Porque a instituição financeira sabe que o médico consegue movimentar uma boa quantidade de dinheiro. Então, ela automaticamente, quando se estuda medicina, se não vem de uma família nobre, passa por um processo de escassez, porque o investimento é alto, não dá para trabalhar, e são muitos anos de estudo, né? Quando eu achei que o Leonardo, com 5 anos de estudo, eu estava liberado e estava tudo certo, não. Ele disse, pai, agora eu tenho mais 2, depois mais 2, depois mais 1. Então, olha só, se formou com 25 anos e, na realidade, ele vai terminar de estudar com 31 anos de idade, ou pelo menos, né? Terminar nunca termina, né? Mas, enfim, a especialização que ele quer fazer. Mas quando você chega no sistema financeiro, o sistema financeiro olha para você e diz, Luiz, se formou em medicina, eu sei que ele está querendo ter acesso às coisas que ele não tinha, eu sei que ele sabe o que é bom, porque, né, já tem uma mente expandida, porque, né, pelo simples fato de estudar tanto e tal, já
já existe uma propensão a ter uma mente mais expandida, saber o que é bom, o que não é bom, enfim. O que eu vou fazer? Eu vou dar um limite para esse cidadão, vou dar um limite para o Luiz e vou dizer o seguinte: Luiz, compre o carro que você quiser, que aí eu financio o seu carro. E aí o Luiz vai lá, né? Já que você usou o meu nome, vou usar o seu. O Luiz vai lá e compra o carro. Aí o banco diz assim, né? Luiz, uma casa própria, vamos financiar aqui para vocês. Para você. E depois de um tempo, o Luiz, ele trabalha para pagar a parcela do carro e a parcela da casa. E ele não pode mais parar de fazer plantão ou trabalhar muito, porque esse carro vai melhorando, como a gente falou da pirâmide de Maslow, né? E essa casa vai expandindo, também vai melhorando. Conforme a gente vai trabalhando mais, vai pegando mais experiência, a gente vai ganhando mais. Mas as coisas que a gente compra também começam a ser mais caras. Então esse custo ele acompanha essa capacidade financeira. E eu tenho falado muito com a Mica aqui, eu tenho dito de uma forma muito simples que o nosso dinheiro, nosso capital, é a galinha dos ovos de ouro. E que se nós comermos a galinha não coloca o ovo. E nós temos que usar o ovo da galinha e não a galinha. Até o dia que vai sobrar mais ovos, né, do que eu posso comer, eu vou chocar um ovo, vai sair uma segunda, uma terceira, uma quarta galinha, até o dia que eu posso vender esses ovos e viver somente da rentabilidade dessa galinha, ou seja, da rentabilidade do dinheiro que eu acabo ganhando, né? E a grande situação é que a medicina, eu sei enfim, né, convivi com meu filho, são muitas horas de estudo. Então, a gente foca naquele estudo, no estudo do corpo humano, no estudo das patologias, enfim, e, de certa forma, não abre muito esse interesse do mercado financeiro. Como funciona, como se trata com dinheiro, o que eu faço quando eu tiver dinheiro? Uma, porque a grande maioria não teve dinheiro, então não sabe como fazer. Segundo, porque nós não viemos de uma cultura onde nós cuidamos do dinheiro de uma forma decente, ou pelo menos um respeito maior pelo dinheiro, porque, inclusive, no Brasil é o único país que o cartão de crédito é parcelado, né? Então, isso mostra a nossa cultura. E aí se defronta com um valor chegando interessante, se defronta com o mundo nos mostrando as oportunidades e o banco nos dando crédito, né? Como é que você, Luiz, agiu quando isso aconteceu com você? Você colocou uma leitura muito boa, porque poucas pessoas têm essa visão, que ele entende a medicina, mas não entende nada de mercado de trabalho, e acaba sendo presa fácil, né, para o agente financeiro. Então, eles fazem o que querem, porque a pessoa nunca vislumbrou aquilo. Então, eu vejo que médico, eles fazem a graduação, muitas vezes uma pós-graduação, mestrado, doutorado, uma especialização médica, mas ele continua cru diante do mercado de trabalho. Ele fica vulnerável. Eu vejo muitos médicos, até com título de especialidade, eles vão lá e têm dificuldade de precificar para o paciente. Então, perceba que o paciente, por vezes, fala: eu quero fazer fio de sustentação, um preenchimento, um botox, uma harmonização facial. Quanto que é, doutor? Ou quanto que é, doutora? Então, eles dizem o seguinte: o fio é importado, o preenchimento vai ficar lindo, mas tá bom, e quanto que é? Então as pessoas, esses profissionais, eles têm dificuldade de se expressar e precificar, porque justamente na graduação não tem na grade curricular o mercado de trabalho ou o mercado financeiro. Então eles vêm de fato preparados tecnicamente, mas despreparados para o mercado, despreparados porque eles vão encontrar aqui. Você usou o exemplo do Luiz. O Luiz é fora da curva, gente, porque eu, com 11 anos, eu pegava a bicicletinha do vizinho para reformar e trocava por outra. É o lance da galinha, incubar os ovos e preparar mais galinhas ali, enfim. Mas eu sempre fui muito ávido por essa visão empreendedora. Mas o que eu mais vejo os colegas aí, recém-formados, ou até médicos com título de especialidade, é que justamente essa dificuldade, por conta exatamente do que você falou. Eles acabam de se formar, ou estão em vias de se formar, já ganham um cartão Black, que não sabe nem lidar com aquilo. Então, quando se vêem, já estão endividados, não teve tempo nem de sequer preparar ali um ambiente de uma clínica. Então, eles são fardados a dar cada vez mais plantões, e com isso essa base da pirâmide fica cada dia mais desafiadora, por conta que ele almeja chegar no ápice da pirâmide, mas filhos vêm sem esperar, responsabilidades, doenças, ampliar a casa, né? Então ele não está preparado para isso. Então acredito que na grade de
curricular deveria sim ter mercado financeiro, não só a parte médica, deve ter mercado de trabalho. Entende-se que não só na graduação médica, mas pelo menos somos contemporâneos, na minha época a gente era datilografia. Então, se o indivíduo tiver datilografia, ele tem um emprego. Depois era a básica de Windows, né? E aí cada vez foi o mercado te pedindo mais qualificação, mais cursos. E eu arrisco dizer que, independente da formação, 80% do que você viu na graduação, você não atua naquilo. Então, hoje as pessoas elas estão vendo que o tempo, né? O tempo é o nosso maior bem, maior riqueza. Então, elas estão querendo fazer o quê? Esses intensivões com algumas pessoas, inclusive nossos vizinhos aqui. Quero deixar um abraço para o Paulo Vieira. Não que esteja errado, mas as pessoas querem pegar tudo no final de semana. Então, pegar como se fosse uma receita de bolo e falar, eu não vou, tudo que eu vi na faculdade não me serviu. Então eu vou querer pagar um intensivão, não importa se eu vou pagar 50, 100, 200 mil para ficar do lado dessa pessoa e aí conseguir auferir o resultado dela. E aí engana-se de novo, porque para você auferir o que o Henrique tem hoje, você não tem que fazer o que o Henrique faz hoje, você tem que fazer o que o Henrique fez. Né? Então, mas é isso, desculpa se eu me estendi. Não, perfeito, quero que você fale muito aqui. Tá? E eu digo que essa tua fala hoje, no mundo de hoje, nós temos um agravante, tá? E eu vou dizer qual é o agravante. E você, na sua profissão, também teve um agravante. Qual foi o agravante? Quando você se formou, alguns tratamentos se fazia de uma forma. Depois, com a entrada da tecnologia, veio a cirurgia robótica, veio os remédios biológicos e toda uma outra linha de remédios, uma outra linha de processo. Ou seja, aquilo que você estudou na faculdade, não que não sirva de nada, porque serve como uma base, mas você não consegue mais replicar, ou não deve replicar, porque você tem outras tecnologias que vão ajudar aquele paciente de uma forma mais eficaz do que ajudasse anteriormente. Inclusive, eu vou contar uma curiosidade aqui, posso? Claro que sim. Vocês sabem como que foi formado o Campos do Jordão? Não. Não? Campos do Jordão foi uma pessoa muito rica, muito próspera, que essa pessoa pegou tuberculose. E aí disseram que o ar rarefeito da tuberculose ajudava os alvéolos a se expandirem. Se eu estiver falando algo diferente, você me corrija, por favor. Correto. E aí, para ficar o ar mais rarefeito, você tem que subir na montanha, porque subindo na montanha, o oxigênio vai diminuindo, o ar fica mais rarefeito, o pulmão ele exercita mais e automaticamente ele mantém mais a elasticidade, para não ficar fibrosado, né? E aí esse cidadão, ele escolheu Campos do Jordão para ir. E ele foi, e ele se recuperou em Campos do Jordão. E depois lá foi aberto um hospital, 2, 3, 4, e Campos do Jordão foi referência por muito tempo para a cura da tuberculose. Né? Só que a tuberculose, a cura não estava efetivamente dentro do hospital, e sim estava no ar rarefeito, mas era sabedor de todo mundo. Né? Sim. Então olha que interessante, até para a gente saber, né, onde vem esse tal de Campos do Jordão, né? E foi dessa forma que aconteceu. Mas eu quero te fazer uma pergunta assim. Me fale de uma patologia que quando você se formou se tratava de uma forma e hoje se trata de uma forma completamente diferente. Vamos lá. Em primeiro lugar, significa que o ambiente pode trazer cura para você ou não. Uau! Pega essa daí. Muito bom! Agora, com relação à tecnologia, a minha primeira formação foi em biomedicina, gente. A gente decidiu fazer a convalidação médica. E lá atrás tinha uma tecnologia chamada espectrofotômetro, né, que era, a última geração. Então, agora, tudo que ele fazia entrega em 24 horas, hoje você tem de imediato o resultado. Então, assim, hoje as tecnologias ficam cada vez mais obsoletas. Então, você tinha uma tomografia de 12 canais, depois de 24 canais, 36 canais, e aí a coisa está aumentando, os cortes muito mais rápidos, né? A ideia é sempre promover a cura para o paciente, mas trazendo o bem-estar. Então mudou muito, a medicina mudou muito nos últimos, não vou falar 5 nem 10 anos, os últimos 2 anos. E ela está mudando de uma forma muito acelerada. Então uma tecnologia que eu compro hoje para a minha clínica, queria estender um convite para você. Obrigado. Então a tecnologia que eu comprei há 2, 3 anos atrás, eu não já estou mais utilizando ela, está ficando obsoleto. Então eu investi quase 10 milhões em tecnologia lá, trouxe tecnologia de Israel, Alemanha, Estados Unidos,
sobretudo, são tecnologias eficientes, mas o mercado está cada vez mais te empurrando a tecnologia com menos dor, mais eficiente, com resultado mais imediato, que as pessoas querem a cura de forma imediata, querem o retorno de forma imediata, as pessoas estão muito mais imediatistas, né, Henrique? Então nós podemos dizer que o médico é um eterno aprendiz? Exatamente. Perfeito. E agora eu te fiz essa pergunta para que você entenda assim, ó, as pessoas que vêm do mercado tradicional financeiro não têm informação, a grande maioria das pessoas. E a pouca informação que elas têm, agora não está servindo muito pouco. Por quê? Porque o mercado financeiro ele está mudando também, está sendo recriado novamente. Então, aquele médico que está pensando lá, vou fazer um curso lá de economia, um curso de administração, um curso... Meu amigo, o tempo ele roda muito mais rápido do que a informação que chega para nós, né? Então, eu vou te dizer o seguinte, que o dinheiro um dia já foi escambo, troca de mercadorias. Depois o dinheiro passou a ser moeda, depois o dinheiro passou a ser papel, depois o dinheiro passou a ser talão de cheque. Depois o dinheiro passou a ser cartão de crédito e agora o dinheiro se chama ativo digital. Você tem uma informação mais profunda sobre o ativo digital? Eu tenho a minha leitura nessa mutação financeira e eu arrisco dizer que depois do dinheiro digital, vai voltar para a era do escambo. Olha que absurdo. Então, o ser humano é muito cíclico. Perfeito. Tudo o que nós estamos vendo já vimos anteriormente. Perfeito. Então hoje é muito usual as pessoas, época dos portugueses que chegaram ao Brasil, olha, me dá o pau-brasil que eu te dou um espelhinho e tal, e isso ainda está sendo muito presente, ainda mais agora com essa economia mundial, que é uma incógnita, né? E tem, obviamente, pessoas aproveitando da desinformação de algumas pessoas, não estou dizendo que é certo ou errado, mas para, infelizmente, investir seu dinheiro com instituições que não são sérias, né? Perfeito. E eu, como neto de português, eu gosto de ver, não que eu esteja correto, tá? Eu estou mudando ainda, estou em fase de mudança, mas eu gosto muito de ver a questão material, física, palpável, né? Perfeito. E quando eu comprava muito imóveis, aí há 20 anos atrás, 15 anos atrás, realmente era muito viável, muito rentável. Há 5 ou 4 anos atrás já não era mais interessante, na minha opinião, ter um imóvel. Você poderia vender e utilizar aquele capital para outras tantas coisas que te trariam um retorno muito maior. E agora, de novo, está trazendo estabilidade, pelo menos essa minha leitura, a questão do imobiliário. Perfeito. Né? Então, com relação ao mercado financeiro, eu aprendi muito na prática. Então, não tem um manual ali, nunca tive um manual que fala assim, vai por aqui, compra aquilo ali. Eu acredito muito na sensibilidade, em oportunidade. Hoje mesmo, se uma pessoa chegar, Henrique, e falar, Luiz, olha, eu tenho uma fábrica de dermocosmético em Florianópolis. Mesmo que não faça sentido para mim, eu pego o avião e vou lá visitar essa fábrica. Eu acredito muito na questão comercial. Eu acho que pessoas ficam muito especialistas em algumas coisas e olha muito micro. Enquanto você olha o micro, você não vê o macro, né? Perfeito. Essa é a minha opinião. Perfeito. As pessoas pensam que a riqueza é só bens materiais, estão completamente enganadas. Por que eu acredito que o dinheiro não tenha valor? Quando eu vou na beira o leito de um hospital e vejo uma pessoa multibilionária e ela fala para mim, doutor, eu trocaria tudo que eu tenho financeiramente para ficar uma semana a mais com os meus familiares e para pedir perdão para alguém que eu ofendi, para tentar me retratar com algumas pessoas que eu acho que... Então, assim, é nesse momento que eu vejo que o dinheiro não é tudo. Então, as pessoas se enganam dizendo que a riqueza é dinheiro, não é. Perfeito. Tu sabe que nós temos um tripé aqui, né? E nós falamos em dinheiro, porque afinal de contas temos um corpo tangível que precisamos manter e todo um processo, vivemos num mundo tangível. Depois tem a riqueza de tempo, não adianta ter dinheiro e não ter tempo, e não adianta ter dinheiro, tempo e não ter a tal da felicidade. Então, para nós alcançarmos um nível maior, nós temos que atingir as 3 coisas, né? Então, o dinheiro, o tempo e a felicidade, nós acessamos através da elucidação dos fatos, ou seja,
do entendimento, né? Inclusive, tem uma passagem bíblica que fala isso, né? Que a verdade vos libertará. Então, o que isso quer dizer? O que seria a verdade na minha interpretação? Seria o entendimento das coisas. Quanto mais você entende as coisas, mais liberto você fica, porque você não fica preso a crendices, a tabus e muitas coisas que as pessoas nos falaram, né? Então, por isso que a verdade nos libertará. Então, eu vou explicar para você o que significa esse símbolo. Vamos lá? Vamos lá. Você já viu uma forja presencial? Forja de forjar. Sim. O ferro? Ok. Quando você olha o ferro e aquele ferro tá em, digamos assim, natural, aquele ferro, ele tem pouco valor, né? E você olha para ele e você não vê uma função definida. E quando nós tiramos digamos assim, uma lâmina desse ferro e nós colocamos o ferro, né, na forja, nós amolecemos esse ferro. E aí, depois desse ferro amolecido, com exercendo pressão, nós damos forma para esse ferro. E aí, o tempo é o tempo que leva para que esse ferro tenha uma forma. Agora, esse ferro, depois de passar pela forja, ele tem uma função definida, porque ele deixa de ser uma lâmina de ferro e ele vira um martelo, um alicate, uma chave de fenda. Automaticamente o valor dele aumenta muito mais e ele consegue dar muito mais resultado do que ele daria como lâmina, né? E aí nós alcançamos o tal da riqueza, que entendemos a riqueza aqui como uma tríade: dinheiro, tempo e felicidade. Então nós passamos por esse processo, uns num fogo mais quente, outro num fogo mais ameno, mas todos nós temos os nossos momentos. Aqui o fogo representa quando nós somos muito teimosos e aí nós não aprendemos com a vida. Aí a vida começa a nos domar. Porque, inclusive, eu falei aqui num outro episódio, né? Quando a gente não aprende, a vida doma. Mas que você vai para frente, você vai, mesmo que você não queira. É isso aí. Né? Então, aí depois que você fica mais maleável, que você já tropeçou algumas vezes, que você já recebeu nãos, que você passou por algumas dificuldades, você começa a procurar ajuda. Que essa ajuda é o ferreiro que vai dar forma, né, nesse ferro que agora está maleável, que antes não adiantava dizer, né? Por isso que o pai diz: meu filho, faz tal coisa, meu filho, faz dermatologia, né? Ei, Gabriel. Talvez ele se dê conta daqui a um tempo, né? É isso aí. Para que ele possa entrar na bigorna e tomar uma forma. E aí isso vai depender do tempo. E a gente diz que o tempo é o mais desafiador, porque a gente não sabe quanto tempo vai levar para esse ferro tomar forma. E muitas pessoas, Luiz, se tu me permite falar também biblicamente, né? Sim. Elas dizem assim, é o tempo de Deus. E nós entendemos que não é o tempo de Deus. Deus tem todas as coisas para nos entregar agora, nesse segundo, nesse micro milésimo de segundo. Mas se Ele nos entregar essas coisas, como nós não temos ainda pernas e braços fortes, esse peso passa a ser um fardo e não algo positivo. Então não é no tempo de Deus, é no nosso tempo, no sentido de apressa-te, faz as coisas certas desde o início, que automaticamente, teoricamente, você vai ficar pronto antes para você receber as bênçãos. Porque se eu te der agora, meu filho, a bênção, possivelmente isso não seja uma bênção, seja um fardo, né? Uau. Pega uma criança, um menino, um adolescente de 18 anos e entrega para ele uma Ferrari na mão dele. Né? Você está entregando uma arma martilhada, né? Então, assim, ele não deve pegar uma Ferrari com 18 anos. Né? Eu costumo dizer que eu fui muito abençoado que quando eu era criança os carros tinham só 50 cavalos, né? Então, assim, o risco era muito pouco, né? É verdade. Mas hoje em dia... Na minha época era mobilete, olha só. Quando eu queria algo maior, mais possante, eu colocava naftalina na gasolina. Aí funcionava. Funcionava, viu? Já era patologista. Resolvendo o problema, né? Químico, né? E eu quero te falar, com a analogia que você fez da doença aqui, né, dos tomógrafos e da ressonância que veio ampliando e tal,
Agora nós temos a introdução do Drex no Brasil, né? Você deve ter visto. O que seria o Drex? Seria o real digital. Então, automaticamente, daqui um pouco mais, o real digital vai entrar no mercado, já foi oficializado, né? Já teve o lançamento do Banco Central, e o dinheiro praticamente vai passar a ser intangível. Nós não vamos conseguir tocar, pegar, medir. E automaticamente nós vamos ter que nos acostumar com uma outra economia que não aquela do dinheiro físico. Né? Possivelmente, quando você contar para os seus netos que antes tinha um carro forte que levava o dinheiro no banco e que o assaltante ia no banco roubar o banco, ele vai dar risada. Mas como assim vai no banco assaltar o banco? Mas o que ele roubava no banco? Porque os seus netos não vão ver mais dinheiro físico, eles vão ver dinheiro eletrônico, que não deixa de ser dinheiro, que a gente chama de stablecoin, moeda de valor constante. Um real físico vai valer exatamente que nem o real digital. Né? Então, estou falando isso, Luiz, porque esse é um caminho sem volta. Não é possível que tudo no mundo evolua e a matéria-prima que movimenta absolutamente tudo, que é o dinheiro, fique estático. Porque não importa se você é médico, advogado, ou você é um carpinteiro, ou se você é um lixeiro, ou se você trabalha com dinheiro. O dinheiro é que faz a movimentação. Então agora nós estamos partindo para esse mundo onde a tangibilidade ela atrapalha nas transações financeiras e ela faz com que a gente leve muito tempo para o dinheiro físico chegar do ponto A ao ponto B, corra riscos e que isso pode ser minimizado através da informação. Então eu digo assim, que nós vamos ter sim que se desapegar do mundo físico, mas é o que eu sempre falo com a Mica, sempre fazendo as perguntas certas e sempre... Mas, Henrique, quais são as perguntas certas, né? As perguntas certas são aquelas que respondem às nossas dúvidas e que a gente possa esclarecendo em relação a isso. Então, eu quero dizer que nós não podemos desprezar o ativo digital, que é a evolução desse dinheiro. Cada vez mais nós vamos ter que entender que esse mercado hoje é um mercado que apenas 4% da população mundial, 4% tem conhecimento, os outros 96% ignoram essa possibilidade. Então esse é um oceano azul, ou seja, os tubarões ainda não estão se comendo, não transformaram essa água em vermelha, e que existe muitas possibilidades. Então eu vou dizer para você que os investimentos que eram feitos antes, através de coisas mais tangíveis, como imóveis, terras, gado, ele vai sofrer uma alteração muito forte, porque esse mundo tangível não consegue acompanhar a velocidade do mundo intangível. E quanto mais velocidade, mais resultado você acaba tendo. Imagina se você pudesse atender, juntar 100, 200 mil, 10 mil pacientes com o mesmo problema já diagnosticado, e você pudesse atender todos juntos. Seria muito mais produtivo do que você atender isso de uma forma 1 mais 1 mais 1 mais 1. E o nosso tempo é limitado, são 24 horas. Então, o que eu digo assim, e o recado que eu dou, abram a mente para o ativo digital. Procurem saber o que é o ativo digital, procurem saber o que é o Drex, como que o Drex pode entrar na sua vida, mas não é quando o Drex for lançado, é hoje, é agora. Tem uma coisa que as pessoas têm uma deturpação, que é o tal da criptomoeda. A criptomoeda não é algo ruim, é que pessoas maldosas utilizam da ignorância de pessoas, porque como é algo novo, as pessoas não dominam, e essas pessoas acabam entregando a senha do ouro para o cidadão e muitas vezes culpam o ativo digital. Não é culpa dele, é culpa da má manipulação. Inclusive, eu fiz um episódio com a Mica, onde eu digo, Mica, tem pessoas que são enganadas pelo celular, né? Então, o negócio é não ter mais celular. Não, tem que ter celular. Então, o negócio é aprender sobre o celular e o que eu posso e o que eu não posso. E eu digo que o ativo digital, né, incluindo as criptomoedas, porque nem todo ativo digital é uma criptomoeda, mas toda criptomoeda é um ativo digital. Porque hoje o real digital não vai ser uma criptomoeda, vai ser uma stablecoin, moeda de valor constante, vinculado a um governo, vinculado a um país, vinculado às normas governamentais. E a criptomoeda em si, ela é descentralizada. Ela veio para que um país não pudesse ter uma ação imediata em cima daquilo. Teoricamente, porque o que os países estão fazendo? Eles estão comprando
o Bitcoin, eles estão comprando o Ethereum, que são as duas moedas mais fortes, né, que são as moedas que ditam o mercado, solidez. A China proibia lá o Bitcoin e ela é uma das maiores proprietárias de Bitcoin hoje, porque ela sabe que isso vai ser a moeda, já é a moeda do futuro e cada vez isso vai crescer mais. Então o recado que eu digo assim, ó, não ignore, não descarte, não faça que isso como se isso não existisse, porque pode estar aí aquela oportunidade que você precisa, porque a sua concorrência é muito pequena, porque esse mercado é um mercado muito novo, apesar de existir desde 2008, mas ainda é um mercado muito novo. Então eu digo assim, estude, se informe sobre isso, esteja nesse mercado, tente entender esse mercado, sempre fazendo as perguntas certas, e esteja com as pessoas certas, esteja com empresas certificadas, faça negócios com pessoas que realmente têm uma comprovação de seriedade daquilo que falam, mas não ignore esse assunto, porque esse assunto ele vai fazer falta, né? Hoje eu pergunto para você, quanto de dinheiro vivo chega na sua clínica hoje? Muito pouco, né? Pouco. Porque vai ser o cartão e o Pix, não é assim? É isso aí. E aí, digamos que você não confia muito no cartão, não quer pagar a taxa. Talvez você não tivesse clientes hoje, porque, né, enfim, Exato. Reduziria muito, né? Claro que eu estou dando um exemplo muito pequeno, mas, pessoal, vamos ter que abrir a mente para esse mercado, né? E, sobretudo, aprender com quem sabe, porque eu entendo o seguinte, que ninguém é detentor de toda a verdade, de todo o conhecimento. Até no desenho animado, tem o Superman que voa, o Incrível Hulk que tem a força, né? O Wolverine que tem a garra. Não existe um super-herói que ele tem todas essas outras habilidades. Então, muitas vezes, quem é bom tecnicamente, ele precisa estar bem assessorado por uma pessoa do digital. Pessoa que é sério e que sabe multiplicar aquele recurso. Então, de fato, hoje a moeda digital não é que vai vir, ela já está aí, né? Então, vai massificar. Eu aprendo até com o reino animal também, que existem os babuínos, né, que são os macaquinhos, e o elefante. Então, o elefante anda quilômetros e quilômetros no deserto. E os babuínos, que não tem nada a ver, não se identificam com a espécie, vai seguindo os elefantes. Não porque gosta ou porque se identifica de fato com a espécie. Porque o elefante ele tem a tromba, e essa tromba é um radar, ele sabe identificar onde tem água. E água no deserto é vida. Então o macaquinho vai lá seguindo, porque ele vai lá, o elefante sacia a sede dele, vai embora, o macaquinho vai lá, toma água, também se banha e continua seguindo os babuínos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, muitas vezes a gente tem que ter a humildade de entender que aquilo nós desconhecemos. A humildade de falar, eu tenho que estar aberto para o novo. E o novo é o digital. Perfeito. Então eu tive uma aula com você, Henrique, aqui hoje. Que isso. Vou sair daqui hoje mais antenado ao digital, ao mercado financeiro digital. E você tem toda a razão quando diz a esse respeito. Você sabe o que eu descobri hoje? Que tem uma região da Índia que os macacos aprenderam a roubar os telefones dos turistas para trocar por comida. Então eles roubam o telefone, porque talvez um roubou lá, e o cara tentou atrair o macaco com uma comida. Aí o macaco pegou a comida e entregou o telefone para ele. E os outros macacos já estão fazendo isso. Estão roubando o telefone e estão vindo com o telefone assim, tipo assim, me dá comida que eu te dou o telefone. Olha a evolução que chegou, né? Olha o ponto, e um vai copiando o outro, né? Aquele foi bem sucedido, eu não preciso inventar a roda, eu só vou fazer o que ele já faz. Que é a modelagem. É a modelagem, exato. O Pedro, nosso amigo do XP, ele investiu inicialmente 500 milhões no grupo Botoclinic, que é voltado à estética. Depois ele aportou mais 1 bi no grupo Botoclinic, depois você quer acompanhar da Google aí. Então eu não preciso saber que é um mercado aquecido, eu não preciso rodar um business plan, fazer um estudo de viabilidade. Poxa, se o cara é um fazedor de dinheiro, gente, não inventa, copia quem está indo bem. Muito bom. Mas assim, eu quero que você me fale agora de 3 novidades na sua clínica. O que você tem lá que você pode dizer assim, isso é muito bom, né? E eu tô vendo que é muito bom, porque eu tô olhando para você é perfeito, né? Olha só, 18 anos, já me conquistou aqui o Henrique. Hoje tem muita tecnologia, a tecnologia que é utilizada hoje não é utilizada daqui a um ano, por exemplo, né? Então as pessoas estão querendo um resultado de fato imediato.
eu preservo muito a identidade do meu paciente, né? Então, eu vou devolver o elogio aqui. Um paciente bonito como o Henrique, são poucas intervenções ali a serem feitas, né? Então, nós temos, por exemplo, o Ultraformer, que é um ultrassom micro e macro focado, que faz efeito bichectomia, efeito papada, delineia ali a região de mandíbula, do mento. Então, ele deixa a pessoa mais jovem. Nós temos muita tecnologia, como eu falei, desde tecnologia americana, israelense, alemã. Tem uma tecnologia chamada Visia, que a Mika fez da Visia. Mesmo sendo jovem, a gente consegue deixar a pessoa com 80 anos. E é muito fidedigno isso, né? Então, quando a pessoa se olha ali na tecnologia, no monitor, ela se vê com 80 anos e fala, uau! Muitas vezes fala, eu pareço com a minha mãe, com a minha avó, com algum parente, porque de fato, gente, é muito fidedigno essa resposta. Uau. Então, hoje você tem tecnologia, por exemplo, que você coloca lábio, afina nariz, projeta mento, define mandíbula. Então, a pessoa vai, antes de fato de fazer a tecnologia, o procedimento, ele se vê como é que ele vai ficar, né? Então, hoje, eu sou apaixonado por tecnologia, eu gosto de procedimentos minimamente invasivos, não exponho o meu paciente a risco, a dor principalmente. Então, o que eu puder fazer com tecnologia, acredite, é possível, eu prefiro. Legal. Às vezes o paciente está lá em busca de 100% do resultado, a tecnologia dá 50%, 60%, 70% do que ele queria buscar na cirurgia plástica. E ele falou, uau, eu estou satisfeito. Então, às vezes o paciente tem um quadro de plaquetopenia ou tem alguma doença autoimune, não tem indicação de cirurgia, tecnologia é a saída. Você já viu falar de ponto ótimo? Não. Não? Ponto ótimo é quando nós não atingimos o 100%, mas depois desse ponto até o 100% não faz diferença nenhuma, né? Então vamos pegar um exemplo bem característico, vamos pegar o álcool, né? O álcool a gente vê álcool 93%, né? Bem a sua área, você trabalha muito com álcool, né? Para, enfim, Álcool 70. Álcool 70, agora veio o álcool de casa, que é um álcool menos de 50, para não ter a explosão e tal. Mas, olha só, esse álcool de 40 e alguma coisa, 50%, ele vai matar, né? Ele vai fazer praticamente quase todas as coisas que um álcool 100% puro faria. O álcool 70%, ele já mata quase 100% das bactérias. É isso? É o 70%, Álcool né? 70. Então, para que fazer um álcool 100% se o álcool 70% ele já resolve o processo? Uhum. Né? Então, o ponto ótimo do álcool não é o 100%. O ponto ótimo do álcool é 70%. Eu sou muito detalhista, né? E tem aquele toquezinho e tal. Então eu boto uma coisa aqui, viro mais 1 centímetro para cá, 1 centímetro para lá. O pessoal deve estar rindo aí, porque quem me conhece sabe que é assim. E aí eu tenho que me perguntar assim, Henrique, qual a diferença que vai fazer se ficar 1 centímetro para cá, 1 centímetro para lá? Henrique, esse é o ponto ótimo, né? Então que a gente também possa ter essa informação que muitas vezes o ponto ótimo não é lá fazer a cirurgia, correr o risco da infecção ou todos os outros, né, riscos, como tudo tem, né, tá tudo certo, hoje a medicina está muito adiantada, mas daqui a pouco o seu ponto ótimo não exige uma intervenção cirúrgica, né, pode ser algo minimamente invasivo em relação ao processo. Exato. Que legal, que bom, legal, né, de você ir no ponto ótimo e não no expor o paciente, né, olha que interessante. Isso aí. Mas olha, eu fiquei muito feliz de vir aqui hoje, Henrique. Mais uma vez, voltando aqui para essa imagem, me chamou muita atenção também, diante de tudo que você falou. Eu acho que quando você pega essa matéria-prima aqui e você transforma ela para um bem comum, em alguma coisa que vai servir pessoas, e você transforma isso em dinheiro, aí você é um indivíduo realmente pleno. Esses 3 pilares que você falou, eu falaria da vida plena, porque a vida plena não é só você ser bem-sucedido no seu casamento, a vida plena não é só você ter sucesso financeiro, e uma coisa complementa a outra. Então, a vida plena é tudo isso que você falou, esses 3 pilares aí, realmente, quando a gente faz algo em propósito de servir outras pessoas. Porque é que quando eu falo em felicidade, eu vou estar um pouquinho mais profundo, tá? Uhum. A felicidade, ela só é alcançada, do meu ponto de vista, ela só é alcançada através de um processo, né? Que é a caridade. Isso. Sem caridade não há felicidade. Então, a cara da felicidade é
é um sorriso, mas o que tem por trás da felicidade é nós enxergarmos o todo e fazer as coisas para o todo e não somente para nós. Ou seja, fora da caridade não há salvação, que essa é uma passagem bíblica de mais de 2000, né, de 2000 anos e cada vez está mais atual. Então, se você tem dinheiro e você ama o dinheiro e você usa as pessoas para ganhar o dinheiro, você pode ter dinheiro, mas você não tem felicidade. Uau. Porque a felicidade ela vem quando você ama as pessoas e usa o dinheiro. Uau, muito bom. Olha aí, sem a caridade não se tem a felicidade. Shakespeare disse que para a alegria ser plena, ela tem que ser compartilhada. Então, eu com 7 anos, Henrique, o papo está se estendendo aqui, gente. Né? Eu com 7 anos, eu cheguei para um amigo e falei, Alex, por que você tem essa roupa? O Alex falou, Luizinho, eu só tenho essa. Eu peguei ele ao final da aula, levei ele para minha casa e entreguei todas as minhas roupas. Então, eu entreguei ali meio que escondido pela janela. Minha mãe descobriu à noite, porque eu não queria tomar banho, né? E falou, poxa, não vai tomar banho? E descobriu, abriu as gavetas todas vazias. Ela falou, não sei se eu fico bravo com você, se eu te elogio, né? Mas, sobretudo, ali eu aprendi que para o novo entrar, o velho tem que sair. No outro dia, minha mãe levou no shopping, me comprou todas as roupas novas, desde chinelo, calçado, enfim. Então, ali eu comecei a fazer minha caridade ainda com 7 anos e eu aprendi que funciona. Gente, você quer ser feliz? Ajude o próximo. Sirva. Porque quando você serve, automaticamente você é servido. As pessoas querem muito se conectar com outras pessoas, mas elas já chegam numa relação pedindo, querendo. E quando você chega numa relação ofertando, se entregando, seja financeiro, seja em conhecimento, seja no seu tempo, quando há essa entrega, a outra pessoa sente verdade e não tem como a conta dar errado. Acaba tendo um retorno positivo. Sabe o que eu falo disso? No mundo de Deus, só existe uma forma de multiplicar, que é dividindo. É isso aí. Né? Enquanto no mundo dos homens, quando se divide no pouco entendimento, na ignorância, né? na pequenez nossa, quando a gente divide, o pensamento vem da falta. Mas no mundo de Deus, quando a gente divide, soma. E olha que interessante que eu descobri essa semana, né? Que para mim me chocou muito. Talvez não tenha muito a ver com o assunto, mas já que tem um cara de corte ali que é bom, né? Vamos deixar ele cortar. Eu descobri que quando Jesus fez a multiplicação dos peixes, tem uma outra informação atrás disso, né? Porque os peixes, eles vivem aonde? Na água, né? E Jesus não multiplicou os peixes na água, multiplicou os peixes fora da água. Uau. Então, ele está dizendo que todas as possibilidades existem. Não se prenda aos requisitos e se prenda à sua vontade e exerça uma ação em cima dessa sua vontade, porque o que é nosso, ninguém tira, né? É isso aí. Olha, Henrique, se eu ficar aqui a noite toda, gente, eu vou ficar a noite toda aprendendo com o meu vizinho Henrique. Que prazer, que prazer. Prazer todo meu. Agora fala para nós aí, quando o pessoal quer entrar em contato com a sua clínica, quer saber um pouco mais, aonde o pessoal busca, qual é as redes sociais, não sei, como é que você divulga todo o seu processo. Legal, vamos lá. Nós estamos aqui em Alphaville há mais de 3 anos, ali na Alameda Araguaia, número 910. Fica em frente ao Shopping Flamingo. O arroba da clínica é @clínica Gianotto. O meu pessoal, se você me permitir, claro. É dr.luiz.teixeira. Entra lá, começa a seguir. E se você ir hoje lá e pegar a última postagem e dizer que você nos viu aqui, assistiu, você vai ganhar um laser, um presente meu. Uau, que legal, parabéns. Até porque a gente está falando que é de doação. Dividindo que se multiplica. Isso aí, é isso aí. Uau, gente. E, inclusive, tem nome para isso, né? Hoje a gente chama isso de reciprocidade. Mas, gente, está na Bíblia já, desde sempre, né? É verdade. Desde que Não adianta inventar, né? É só copiar o que está dando certo. Sim. Eu lá no Albert Einstein, fazendo a minha pós-graduação em captação e transplante, lá a carteira é numerada. Então, eu sentava na primeira carteira, próximo da porta. E uma médica sentava lá no fundo, porque era numerada a carteira. Toda vez que eu percebi, eu sou muito observador, assim como você, e é o toque do bem, né, Henrique? É o toque do bem. E daí eu observava que ela comprava o café, o pão de queijo dela e subia correndo, porque na hora que ela descia já tinha uma fila lá no Viena, na lanchonete do Einstein. Eu comecei ali a comprar o café e o pão de queijo para ela.
E beijo, doutora Hitler. E quando ela viu isso, ela falou, olha, doutor Luiz, eu fico constrangida de ver você fazer isso, enfim, de forma despretensiosa. Passaram-se 2 anos ali. E ela me ligou e disse o seguinte, doutor Luiz, é a Hitler Calheiros, lembra de mim, do Einstein? Eu falei, eu lembro, doutor. Ela falou, eu nunca lhe falei, mas eu sou prima do governador de Alagoas e sobrinha do senador Renan Calheiros, né? E me veio uma oportunidade muito boa de ser diplomata, adido de saúde. E daí falou das prerrogativas, viatura federal à disposição, passaporte diplomático, de passar do raio-x ali no aeroporto sem passar no raio-x e tantas outras prerrogativas. Eu falei, doutora Hitler, parabéns, fico feliz com o seu sucesso e que, poxa, nessa nova fase você prospere. Ela falou, fico feliz por você, porque tem que morar em São Paulo, eu estou nomeando, indicando você para ser diplomata. Então, gente, um café e um pão de queijo abre portas. Uau. A doação abre portas. Uau. E hoje eu sou diplomata, fui separado agora cônsul, mas por um gesto de um café e um pão de queijo. Uau. Ficou um exemplo prático, né? Não um pensamento ou uma teoria, né? É isso aí. E eu sinto também que quanto mais propenso eu estou para distribuir, mais as coisas acabam chegando. E tem uma lei da física que fala o seguinte, né? Da física dos homens, essa física pequena, mas um dia nós já teorizamos que 2 corpos não podem habitar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Então, quando você descarta, não no sentido de descartar aquilo que não presta, ou aquilo que você não, né? Mas quando você compartilha, vamos usar, né? Essa é a palavra certa. Quando você compartilha, você abre espaço para sua mãe ir no shopping com você e comprar todas essas roupas, né? E olha que interessante, quando a gente tem uma vontade, quando o nosso coração bate, a gente se preocupa muito com o como. Mas como? Não faz sentido. Mas como que vai chegar a isso? O como não é conosco. O como é com o Pai Maior. Como é o com Deus. Ele vai nos colocar as ferramentas, vai nos colocar a matéria-prima e automaticamente nós, de posse das ferramentas da matéria-prima, se nós utilizarmos isso, nós vamos construir aquilo que o nosso coração desejar. E só que tem uma coisa que nós temos que nos dar conta, que nós podemos construir para frente ou podemos construir para trás. Podemos construir pontes ou podemos construir muros. Então, o fazer é importante, mas o porquê fazer é que realmente aí mora o propósito e aí mora o que realmente vai manter a gente fazendo isso por mais tempo, né? Então, que a gente possa cada vez compartilhar mais e cada vez a gente possa levar mais informação para as pessoas, porque eu costumo dizer o seguinte, quando a gente compartilha, nós ganhamos o presente do universo. Você sabe qual é o pagamento do universo? Tem o pagamento do mundo dos homens, né? Quando alguém vai lá na tua clínica, ele te paga com o dinheiro do mundo dos homens. Real, dólar, peso, euro e todas as outras moedas, né? Com ativo digital. Mas o universo também ele tem um pagamento, porque esse mundo físico é uma cópia infiel do mundo, né? do universo. Então, o pagamento do universo, ele paga com sentimentos. Então, se eu ajudei a senhorinha a atravessar a faixa de segurança, na hora que eu larguei ela do outro lado, o que a gente está sentindo agora? Uma felicidade aqui, não tá? O que é essa felicidade? É o pagamento do universo. Então, quando fizemos boas ações, o universo nos paga através de sentimentos, o de bons sentimentos, o universo nos paga através de retenção da informação, porque quando eu estou falando, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus, então estou retendo, estou aprendendo com você, estamos trocando uma ideia, estamos indo mais profundo nesse buraco de minhoca, como, né, a Einstein falava, e o universo ele olha para nós e diz o seguinte, o Luiz está fazendo um excelente trabalho, então é o seguinte, vamos dar mais ferramentas, vamos dar mais matéria-prima para ele alcançar um número maior de pessoas. Então, os ganhos que vêm, né, do todo, ele é imensuravelmente maior do que qualquer ganho que a gente possa ter aqui na Terra. Por isso que dinheiro não tem valor se a gente não tiver a tal do tempo e não tiver o tal da felicidade. E para nós termos a tal da felicidade, preponderantemente nós precisamos ajudar o próximo. Então aí nós englobamos o
processo. Né? Muito bom, muito bom, muito bom. E eu vou fazer aqui um convite para o pessoal que me segue também, passar a seguir aqui o Forjando Riquezas, super indico, e eu vou marcar eles aí para vocês seguirem, assim como o Henrique também. E eu também quero dar uma dica, tá? Sempre quando... Porque tem algumas situações que a gente aprende muito no pré-vestibular lá, para saber na hora da prova como é que eu vou lembrar do símbolo, né, do processo. E existe uma dica para você saber para gravar, quando uma pessoa tem o Luiz é com S ou com Z. E ele já sabe dessa dica porque ele começou a falar aqui, né? Luiz novo é com Z, é com S. E Luiz Z é o Luiz antigo. Aí eu pergunto para você, esse Luiz aqui, ele tem uma sabedoria antiga, ele tem uma serenidade, ele tem um entendimento desses anciões, dessas pessoas com mais sabedoria. Então ele é o Luiz velho. Ele não é o Luiz velho na aparência, mas é o Luiz velho no coração, na sabedoria, na paciência, na persistência. E eu sei que nunca mais você vai esquecer que é o Luiz com Z. Né? Mas, gente, eu sou jovem. Corta. Eu tenho muita experiência. Muito boa. E a clínica Geronto me deixa assim. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Prazerzão. Prazer. Muito obrigado.